mais uma vez, o teu Espírito possa ministrar a mente do meu irmão, e que essa palavra, ela vá, Senhor, ser depositada no seu espírito, e que ele possa, Senhor, fazer dessa palavra um instrumento de vida, um instrumento de cura, um instrumento de transformação em toda a sua história. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém. O texto que acabamos de ler, gente, ele é um texto que chama muito a nossa atenção, porque no capítulo 1, Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos, aos 11, né? E juntamente ali com esses 11, havia mais um grupo de pessoas. Segundo os historiadores, diz que o total dessas pessoas que estavam reunidas com Jesus ali no capítulo 1, eram 120 pessoas. E a partir desse momento, Jesus dá instruções para eles, para que eles agora, né, possam dar continuidade ao reino de Deus, ao Evangelho, a boa notícia que Jesus havia fundamentado durante o seu ministério de 3 anos com esses 11 homens. E Jesus diz para eles: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar o Espírito Santo. Já tinha dito isso em João capítulo 14, João capítulo 15 e 16, mas Jesus agora faz com que esses discípulos entendam todo o processo, toda a missão, toda a visão que ele havia estabelecido e fundamentado durante os 3 anos. E por esses discípulos agora estarem entendendo, vendo Cristo ressuscitado, né, vendo o projeto pronto, eles recebem de Jesus, né, o carisma, o Espírito Santo, a unção sobre a sua vida. E no livro de Atos, também no capítulo 2, diz que eles permaneceram no templo orando, até que do alto eles fossem revestidos de poder. A gente, quando orou na quinta-feira, a gente orou pelo batismo no Espírito Santo, e na sexta-feira a gente falou e orou também para que os dons espirituais possam fluir na nossa igreja e na igreja brasileira. Isso é um direito nosso, isso faz parte da vida da igreja. E na medida que Jesus começa a dar orientações e instruções a esses 120, eles entendem que o melhor caminho agora para que eles possam fluir como igreja é estar obedecendo ao Senhor, obedecendo às instruções que o Senhor havia deixado para eles. E o Senhor disse para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando Jesus deu essa ordem, está lá no capítulo 1, você vai estudar em casa, diz que eles obedeceram, e havia, nesse período que Jesus dá essa ordem para eles, Jesus começa a ascender aos céus, né? Vai fluir agora no ministério de Jesus, vai Jesus agora ter a responsabilidade de ser sumo sacerdote, intercedendo por nós. Esses homens e essas mulheres, essas 120 pessoas, elas vão para o templo para orar, na festa de Pentecostes. E diz o texto que na festa de Pentecostes, todos os judeus espalhados pela terra iam a Jerusalém celebrar essa festa, adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor. E nessa festa, né, a igreja começa a ser uma igreja influenciadora. Diz o texto em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, que no dia de Pentecostes, Deus derramou sobre eles o Espírito Santo. E se você está aí anotando, isso tem tudo a ver com uma promessa que Deus havia feito mais de 400 anos antes, através do profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os velhos teriam sonhos, né? Os jovens na força realizariam proezas, e o Espírito Santo seria depositado sobre templos humanos. Tanto é que Pedro, quando sai desse momento no capítulo 2, a partir do versículo 45 em diante, ele dá, né, essa revelação através do seu primeiro sermão. E gente, ficando no templo, orando, de repente, todas aquelas pessoas, todos os que estavam ali reunidos, foram batizados no Espírito Santo. Você pode dizer graças a Deus.
esse direito também pertence a você. A igreja brasileira, a igreja contemporânea, ao longo de um tempo, a gente tem se esquecido um pouco da comunhão espiritual. A gente tem estado muito conectado com as nossas necessidades. E eu não deixo de falar para você que a sua necessidade não é importante para Deus. Ela é importante para Deus. Deus está sempre preocupado em atender as minhas e as suas necessidades. Tanto é que no ministério de Jesus ele atendeu os necessitados, os carentes, curou enfermos, libertou os oprimidos, mas Jesus não veio apenas para suprir uma necessidade temporal e existencial de uma forma para suprir a sua carência humana. O reino de Deus é eterno, você pode dizer glória a Deus por isso. E como o reino de Deus é eterno, você e eu ganhamos a eternidade com Cristo. E se o reino de Deus é eterno, ele é um reino que foi implantado já na cabeça, na mente, na eternidade de Jesus para nós. E esse reino, por ser eterno, tem coisas que fazem parte desse reino que precisam fluir na sua e na minha vida. Uma delas é a unção de Deus sobre nós, o poder de Deus sobre nós. Se você é um estudioso da palavra de Deus, se você já leu aí os evangelhos, você vai ver que todos esses 11 apóstolos, porque um havia se enforcado, e mais os demais irmãos que foram batizados no Espírito Santo, após o batismo no Espírito Santo, a vida desses homens e dessas mulheres mudou. É patente isso na palavra de Deus. Pastor, eles já eram crentes? Já eram crentes. Já tinham recebido o Espírito Santo? Sim, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem, João 14, do pecado, da justiça e do juízo. Mas no dia do Pentecoste, em Atos capítulo 2, esses homens e essas mulheres que confundam ali a igreja, que com Jesus estabelece o início ministerial da igreja, da eclésia, que somos nós, Deus deu um plus, algo a mais, para que você e eu possamos vencer os obstáculos e as lutas da vida. É o batismo no Espírito Santo. Por isso que é tão importante você entender e buscar esse batismo. Ele é um direito teu, porque você é filho de Deus, você faz parte do reino de Deus. O inferno, ao longo do tempo, não quer que você, mesmo como crente, receba esse revestimento de poder. Por isso que é importante nós estarmos conectados com o Espírito Santo, buscando diariamente esse revestimento e nos requalificando, nos municiando das armas que vêm com o Espírito Santo na nossa vida. Por isso, diz que o início da igreja começou com o batismo no Espírito Santo. Se você não é batizado no Espírito Santo, pastor, como é que eu ganho esse negócio aí? Como é que eu falo em outras línguas? É simples, Ao longo desse período de oração, de estudo da palavra de Deus, do livro de Atos, a gente vai estar orientando você e dizendo para você, olha, a sua oração ela é sempre direcionada para o batismo no Espírito Santo, para a cura divina, para uma conquista, sempre em nome de Jesus. Amém? Não é graças a Deus quando você termina a oração, não é amém, não é glória a Deus, aleluia, não, tudo quanto pedindo ao Pai em meu nome. Nome de quem? Do pastor Marcos? Não. Nome da Nova Vida? Não. Em nome de Jesus, vírgula, crendo, recebereis. Então a sua oração para você falar em línguas, que é a primeira etapa desse revestimento, você precisa pedir a Jesus. Ele é o batizador. Ele é quem vai capacitar você. Ele é que vai encher você.
E eu sei, eu disse isso na live na quinta-feira, eu sei que muita gente já foram até batizado, mas tem medo de falar. Pastor, veio uma língua, eu não entendi nada. O batismo no Espírito Santo não é para você entender, é para você falar. Pastor, você está entendendo o que você está falando? Não, não estou não, mas a Bíblia diz que quando eu falo em línguas, eu estou edificando o meu espírito, e esse espírito que está dentro do meu espírito, fala de coisas que nem eu imagino a respeito do meu presente e do meu futuro. E a Bíblia diz, a gente orientou você na live, se você não esteve conosco, a live está gravada lá, você pode assistir. Na quinta e na sexta-feira, a live do batismo no Espírito Santo e a live dos dons espirituais, que a Bíblia diz lá em Coríntios, no capítulo 12, que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, quando Deus batizou os apóstolos e a igreja, Deus estava dando uma renovação de ânimo. Deus estava capacitando com algo a mais na vida desses homens e dessas mulheres. E rapidamente você vê, né, o evangelho sendo algo dinâmico, explosivo, acontecendo coisas extraordinárias. O primeiro sermão, gente, 3.000 almas aceitam Jesus. 3.000 pessoas. A igreja estava em contínua oração, buscando sempre, de casa em casa, em comunhão. A igreja fazia, a oração fazia parte da vida cotidiana das pessoas. E ela deve fazer parte da sua vida cotidiana também. Porque é através da oração que você relata para Deus todas as tuas crises, todas as tuas necessidades, tudo quanto pedindo ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Lembra que eu indiquei para você quando a gente começou pregando a série sobre oração, o Quarto de Guerra? Quantos assistiram o filme? Quem ainda não assistiu, assista, porque ali você vai ter uma noção de tudo isso que a gente está falando aqui, brevemente para você. Você vai entender que é necessário você colocar no seu caderninho de oração o seu pedido. Você vai entender que você precisa, né, desligar o celular, se desconectar do mundo, das coisas da vida e tirar um tempo a sós com Deus. E isso vai fazer muito bem para a tua vida. Isso vai alavancar todos os teus negócios. Você quer sucesso? Quantos aqui querem sucesso? Você quer prosperidade? Quantos aqui querem prosperidade? Você quer uma vida abundante? Quantos aqui querem ter uma vida abundante? Então busque o Espírito Santo. Você vai ver que Ele vai te capacitar, te ungir, te encher, te dar força e graça para você ter essas demais coisas. Olha o que diz o próprio Jesus em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, são os princípios fundamentais do Evangelho do Reino. No capítulo 6, a partir do versículo 33, Jesus nos dá a dica. Esse é um texto que você e eu não podemos esquecer. Diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, que todas as demais coisas são essas que serão acrescentadas? Você lendo o contexto do capítulo 6 e parte do capítulo 5, você vai ver que as demais coisas que Jesus está falando são as coisas que nós priorizamos na nossa vida. Dinheiro, trabalho, lazer. Não é isso que muita gente hoje no século 21 como igreja está priorizando? Pastor, está certo ou errado? Eu acho que está errado. Pelo menos o que a Bíblia me diz que eu primeiro preciso buscar o reino de Deus. As demais coisas, então eu não vou ter vida social, pastor? Claro que vai, claro que deve ter. Jesus teve vida social. O primeiro milagre de Jesus foi realizado num casamento, mas a prioridade de Jesus eram vidas, era o reino de Deus. E essa deve ser a sua e a minha prioridade.
Por exemplo, na minha casa eu já disse para os meus convidados, não apareça domingo, porque se você aparecer no domingo, você vai comigo para a igreja ou você vai embora para casa. Ponto. O domingo eu já estabeleci na minha vida, não é porque eu sou pastor não. Desde o dia que eu estabeleci a minha comunhão com Deus, eu disse para Deus, o domingo é o teu dia. É para você. É para adoração ao teu nome. Então eu venho de manhã e venho de noite. Sempre foi assim. Desde que eu conheci Ivone, falei, ó, quer caminhar comigo é assim. A vida cristã é assim. E a gente tem caminhado junto. E temos visto as bênçãos de Deus nos acompanhando. Mas infelizmente hoje, as pessoas estão buscando muito o ter e o ser. As influências do mundo têm infectado a igreja. E a mentalidade da igreja, infelizmente, muitos altares estão reproduzindo essa fala, dizendo para a igreja que ela precisa ter muito dinheiro, que ela precisa ter uma casa boa, um carro bom. Não estou dizendo que você não precisa ter não, você tem direito para isso, mas isso não é a prioridade do reino de Deus na sua vida, e nem na minha. E a gente precisa mudar a nossa mentalidade e a nossa análise do que é o reino de Deus. Quando nós pregamos durante a noite sobre o sermão das bem-aventuranças, Jesus diz assim no sermão: o reino de Deus é um reino de justiça, paz e prosperidade. Mas a justiça e a paz vêm antes da prosperidade. A paz é quem? João responde. Tudo na Bíblia tem resposta. Ele disse: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Jesus é a própria paz. Então você e eu precisamos ter Jesus. E as demais coisas, está lá, você vai, bota aí como lição de casa, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que é a essência do fundamento da doutrina do cristianismo. Jesus está dizendo as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele fala até do exemplo de Salomão. Ele fala das plantas, das árvores. E ele diz, olha, não cai um fio da sua cabeça sem a permissão, sem o conhecimento, sem a autorização de Jesus. Então você e eu, quando estamos no reino de Deus, a gente precisa priorizar as coisas do reino. E Lucas está indicando para nós que a oração é um forte pilar para sustentar a nossa vida, para que a gente, cheio do Espírito Santo, possa atuar e vencer. Porque a sua maior guerra, querido, é quando você sai por aquelas portas. Os seus maiores obstáculos é quando você começa o seu dia a dia. E para que você vença todos esses obstáculos, como a igreja neotestamentária de Atos dos Apóstolos venceu, a Bíblia diz que eles estavam perseverando na doutrina, na comunhão e no partir do pão. E principalmente nas orações. Então a oração, ela precisa ser um estilo de vida. Diga comigo, oração precisa ser um estilo de vida. Se não é, precisa ser na sua vida. Orar então o que é, pastor? É falar com Deus, mas também ouvi-lo, porque Deus fala contigo. Quando você ora, quando você apresenta um problema, quando você diz para Ele aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo, a enfermidade que você está sentindo, ó, o Luiz aqui deu 2 oferecimentos de ação de graça, dizendo que Deus curou 2 pessoas. Provavelmente, com certeza, essas pessoas creram que Jesus é o Senhor que sara. E Ele é. E fizeram o pedido a Ele através das suas orações. Mas a oração não é apenas pedir, pedir, pedir. Não, a oração também a gente precisa ouvir. Porque o Espírito Santo, através da nossa sensibilidade, eu quero dizer uma coisa para você. A oração vai fazer você ser mais sensível no Espírito. Você vai perceber que coisas que você estava fazendo durante o dia, durante a semana, durante a noite, o Espírito vai falar no teu espírito, dizendo para você assim, ó, faz isso não. Não tem esse comportamento com seus filhos não. Não tem esse comportamento com a sua esposa não. Não tem esse comportamento nos seus negócios não. Não faça isso não. O Espírito Santo então vai se manifestar a você de uma forma gloriosa e magnífica.
trazendo sobre a sua vida autoridade e poder. Quando oramos, gente, nós estamos falando tudo em nome de Jesus. Então, quando a gente ora, eu já disse isso para você em uma das lives, a oração ela precisa estar embasada na palavra de Deus, porque Jesus venceu o inferno. Está lá em Mateus capítulo 4, diz a palavra que ele venceu Satanás, dizendo para Satanás: Satanás, está escrito. Então você e eu precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a nossa autoridade, reivindicando a palavra no nome daquele que tem todo o poder, vai fazer as coisas acontecerem. Então, quando a gente ora, a gente precisa falar em nome de Jesus. E esse nome é tão poderoso porque vai conectar a palavra com a vontade do Pai e vai manifestar a sua glória sobre nós. Atos capítulo 4, versículo 12, diz uma coisa interessante. Olha o que diz, não precisa procurar. O pessoal vai projetar ali, ó. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo está falando aqui que a autoridade da igreja, tudo que a igreja conquista, tudo que acontece na igreja, vem através do nome de Jesus. Você já reparou, não sei quantos aqui já tiveram o prazer de ler o livro de Atos dos Apóstolos? Então vamos botar como meta. Você está comigo? Quem está comigo aí? Vamos botar como meta ler o livro de Atos dos Apóstolos enquanto a gente prega a série de oração? Te dou certeza, se você ler um capítulo por dia, né, você vai ler aí em menos de 30 dias o livro de Atos dos Apóstolos. E você vai ver que a vida de oração dos cristãos primitivos era algo tremendo, gente. Não tinha ninguém super crente, não. Era gente como você, era gente como eu, que estava sendo perseguidos, que estavam passando por lutas, que estavam perdendo seus patrimônios, que estava sofrendo perseguição, mas gente que colocava a sua fé totalmente nas mãos de Jesus e as suas necessidades também. Todos eles, diz Atos 1,14, estavam perseverando unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, com a própria mãe do Senhor Jesus, com os irmãos deles. Atos 2,42 a gente já leu, mas eu quero repetir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no fundamento da palavra de Deus, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Agora veja só, Atos 4,31, se você puder aí que está na tela aí projetar esse texto, diz assim, olha: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. As pessoas que estavam ali reunidas, orando, as coisas foram tão conectadas ao trono da graça, que aconteceu um sinal físico, humano, na natureza, aonde eles estavam reunidos. Nós precisamos voltar à nossa origem. Diga comigo, eu preciso voltar às origens. A gente precisa voltar às nossas raízes. E a oração é uma delas, gente. A leitura da palavra de Deus e a oração, ela tem que ter prioridade na sua vida. Porque o inferno não vai deixar de ser inferno. O diabo, pode escrever isso que eu estou te falando hoje, o diabo vai lutar mais acirradamente, com maior velocidade, maior fúria, porque ele sabe que o dia dele já está consumado. E a ideia dele é destruir a criação de Deus, é destruir a igreja, é destruir você. Então, pastor, eu não posso abaixar as armas? Nunca. Efésios capítulo 6 diz isso. As suas armas nunca poderão ser deixadas no canto. Porque qualquer instrumento, ou de trabalho, ou de armamento deixado no canto, o que acontece com ele? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu tinha um serrote lá em casa. Estava lá guardado. Quando eu fui pegar o serrote, você imagina o que tinha no serrote? Os dentes
Todo mundo sabe o que é um serrote aqui? Alguém não sabe, serrote é aquele negócio que corta madeira. E aí os dentes estavam todos estranhos. Ele estava todo enferrujado. Pastor, então teve que jogar fora? Não. Eu fui fazer agora um tratamento no serrote. Tive que botar óleo, tive que lixar, tive que tirar, aquelas coisas que estavam lá consumindo o serrote. Amolar eu não consegui, mas deu para usar. E deu para fazer o papel que eu queria. Assim é a sua caminhada cristã. Gente, não dá para parar. Pô, já ganhei tanta coisa de Deus, caramba, Deus já tem me abençoado tanto. Vou relaxar. É aí que mora o perigo. Você não pode relaxar, você tem que continuar atento, vigilante. Vigiai e orai. É a ordem do Senhor Jesus. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas pessoas foram abaladas na carne, na sua humanidade, com essa crise que a gente está vivendo? Olhe para o lado aí que você vai ver. Muita gente foi abalada. Mas quando nós estamos em Cristo, diga, em Cristo. Tem uma canção que diz assim, em Cristo eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou liberto, vivendo pela fé. Nada é impossível. Pois é, mas para você cantar esse cântico de júbilo e de vitória, você precisa estar não é amparado no pastor Marcos, na sua esposa, no seu esposo, na oração do seu esposo. Mulher, olha aí para mim aí hoje. Pai, ora aí por mim. Não, é a sua oração. É a sua conexão, é a sua intimidade. O evangelho é algo individual, com você e Deus. Tudo que a igreja primitiva fazia, gente, estava conectado com a palavra, diga, palavra e oração. Só isso. Então é só isso que você e eu precisamos. Palavra e oração. A palavra de Deus é a arma de ataque. E isso está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder para resistir o dia mau. Ele chegou. Como tu está? Como tu está? Como está a tua reserva? Como está a tua fé? Como está a sua conexão? Como está o seu cristianismo? Como está a sua vida de comunhão com Deus? Como está? Como está? Pastor, estava preocupado só com o meu trabalho. Eu continuo só preocupado com o meu trabalho. Com certeza, tu levou uma rasteira. Levou uma rasteira. Porque escreva isso que eu estou te falando. O diabo, quando não pode te paralisar, ele vai te acelerar. E tem muito crente que continua acelerado buscando as coisas passageiras. Mas você e eu, pastor, então eu não posso comer, não tenho que trabalhar. Tem sim, está na Bíblia, tem. Do suor do seu rosto comerás, do pão que você vai granjear, você dele, vai saciar a sua família. Mas a mentalidade e a forma que as pessoas estão encarando as coisas temporais tem tirado o centro. Diga, Jesus tem que ser o centro. Se não é, tu está roubado. Porque se você não coloca ele como centro, as demais coisas vão querer o lugar dele. O amor ao dinheiro, o amor às coisas da vida, o amor a tantas outras coisas. Porque o que a carne pede, gente? O que a sua carne pede? A minha pede os prazeres. A minha pede as coisas da vida. A minha pede as coisas temporais. Sou só eu?
Creio eu que não, todos nós. Mas Paulo nos orienta que, como nascidos de Deus, gerados no Espírito, nós precisamos crucificar a nossa carne e submetê-la à vontade do Espírito. E aí você, como é que vai submeter a vontade do Espírito, pastor? Gálatas capítulo 5 e 6. O fruto do Espírito. Porque você submetido ao Espírito, você vai produzir as coisas que o Espírito vai orientar você a produzir como nova criatura. Tudo que a igreja fazia estava conectado na oração. Até para escolher o 12º foi feita oração. Matias, que entrou no lugar de Judas, não veio por acaso não. As viagens missionárias que Paulo fez, diz que a igreja, impondo as mãos sobre ele, sobre Barnabé, viu a unção de Deus e o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo está conectado com o nosso espírito e ele fala conosco. E o Espírito Santo disse à igreja: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Deus tem uma obra contigo. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso comigo: Deus tem uma obra comigo. Agora você precisa estar conectado. Seu ouvido espiritual precisa estar aberto. Os seus olhos, a gente canta uma canção, né? Abra os meus olhos, eu quero ver. Abra os meus ouvidos. Acho que é Killan que canta isso, né? Quero sentir. Abra o meu coração, quero viver teu grande amor. A gente precisa estar com essa conexão ativada. Esse aparelho é fundamental hoje na nossa vida, não é verdade? Sim ou não? Mas para funcionar você precisa ter o que nele? A rede. Seja um ponto da Claro, da TIM, da Vivo ou de qualquer outra operadora. E para que essa conexão esteja funcionando, você precisa pagar a conta. Porque senão a operadora corta a sua conexão e você só tem agora um telefone que não funciona para nada. Porque tudo que você faz, você vai precisar da conexão com a internet. Nós precisamos reconectar essa conexão com o nosso Pai, gente. E eu quero convidar você, nesse 6º dia da campanha dos 40 dias, a mudar a sua mente, a mudar a sua forma de enxergar as coisas. Pastor, está faltando coisas lá em casa. Na minha também. Sabe o que eu faço? Eu apresento o meu pai e digo para ele: Pai, a tua palavra me diz que nunca vi um justo mendigar o pão. A tua palavra me diz, Pai, e eu sou teu filho. Não estou aqui colocando você na parede, mas eu sei que tu vai fazer o sobrenatural e as coisas vão mudar, porque tu és um Deus de mudança. E aí sabe o que eu estou fazendo? Descanso. Adianta ficar estressado? Não. Adianta ficar preocupado? Não. O que vai acontecer? Minha pressão vai subir, minhas emoções vão ser aceleradas, vou ficar ansioso, vou ficar aborrecido, vou tratar mal as pessoas que eu mais amo, aqueles que estão perto de mim. A busca do Espírito Santo, então, do batismo com o Espírito Santo, é fundamental na sua vida. Essas línguas, elas te dão unção, poder. Você vai fazer coisas muito maiores do que você estava fazendo. O apóstolo Paulo, então, e seu companheiro de evangelismo, Silas, no capítulo 16 de Atos, você lembra da história? Deus não livrou Paulo e Silas da prisão, mas Deus livrou Paulo e Silas na prisão. Diz que eles foram pegos, presos, porque havia uma forte perseguição ao cristianismo. E aí o que Paulo e Silas fizeram? Se vitimaram, amém?
Hoje o que tem de crente se vitimizando é demais. Mas diz a palavra de Deus que quando foram presos, acorrentados, chicoteados, fizeram o quê? O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai. E a corrente apertava o punho. Continue cantando. Que abriu o mar vermelho. Vai, continua cantando. A corrente apertava o punho. Provavelmente o fedor ali era nojento. Mas eles continuavam cantando. Meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível para você. E fará o impossível por você. E aí provavelmente ele dizia para Silas: Silas, vamos continuar cantando, vamos continuar, Silas, vamos continuar. Deus vai fazer um caminho, Deus vai abrir um caminho onde não tem. Silas, ele é o mesmo, ele é aquele que a gente tem intimidade com ele. Silas, foi ele que mandou a gente sair para essa missão, Silas. Então se foi ele, Silas, fica tranquilo, Silas, vamos lá, você como meu discípulo, descansa no Senhor. E diz que de repente, diga, o meu Deus é um Deus do de repente. Chacalarabalaia! Aleluia! Paulo e Silas tinham tudo para se vitimizar. Tô doente, ai, minha coluna, ai, minhas pernas, ai, trombose, ai, isso, ai, aquilo, ai, que dificuldade para ir na igreja, ai. E de repente, as cadeias se quebraram. Sabe por quê, gente? Aquela canção que a gente canta, ela tem poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeia. Deus quebra cadeias físicas, humanas e espirituais. Mas eles estavam o quê? Conectados. A internet de Paulo e Silas não tinha ruído. A sua internet, a minha internet espiritual não pode ter ruído. De repente, todo mundo foi liberto. E você sabe o que aconteceu? Ele disse: ops, ninguém vai sair. Você já imaginou um bando de preso violento, tudo solto agora? Era um motim, né? Mas o Espírito Santo é um espírito de ordem. Diga, de ordem, de decência e de autoridade. Eu creio que o Espírito Santo travou todos aqueles bandidão que estavam ali naquela cadeia. E Paulo disse: ó, ninguém saiu e ninguém vai sair. Não precisa você se matar não. Disse para o carcereiro, agente penitenciário de hoje, né? Não precisa se matar não. Está todo mundo aqui. Oração, gente. Concluindo, antes da Santa Ceia, eu quero dizer para você: se quisermos viver uma vida extraordinária nesse tempo que temos de vida, eu não sei quantos anos Deus vai me dar, não sei quantos anos Deus vai te dar, mas se estamos vivos hoje é graça de Deus. Se respiramos hoje é graça de Deus. Se temos saúde hoje é pela graça de Deus. É o espírito de vida que está dentro de nós, porque a Bíblia declara que se esse espírito sair da minha vida, da sua vida, já era. Já era.
Mas aí o diabo começa a colocar para a gente a ambição do ter, do ser, das coisas humanas, e a gente esquece de buscar o que é importante: o reino de Deus. Um reino de justiça e que não terá fim. Se quisermos então, eu concluo dizendo isso para você, ter uma vida santa, cheia do mover de Deus, você precisa ter uma aliança com Jesus. Esse é o primeiro passo, você que nos assiste. Nascer de novo. João capítulo 3 diz, no encontro de Jesus com Nicodemos: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. E o novo nascimento é metanoia, mudança de vida. Você precisa hoje aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus não tem primos, Jesus não tem sobrinhos, Jesus tem filhos. Então você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Nasceu de novo. Você precisa seguir as ordens de Jesus, porque Ele mesmo cumpriu essas ordens. Diz o texto que quando começou a nova natureza, o novo ministério estabelecido no 30º ano de Jesus, diz que Ele foi até João, que estava batizando e falando para a humanidade do arrependimento, porque sem arrependimento não há mudança de mente, mudança de vida. E no texto está escrito assim: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mudança de mente. E quando Jesus se encontrou com João, Jesus é batizado nas águas. Esse é o seu segundo passo. Depois, quando ele sai das águas, porque ele era o próprio Deus, a Trindade estava nele, fisicamente, para João identificar o Espírito Santo e que ele era a promessa que estava sendo revelada para João, diz que o Espírito Santo, em forma de pomba, pousou sobre a cabeça de Jesus. Hoje ele não pousa mais sobre a sua cabeça e a minha. Hoje você pede a Ele, que é o dono do Espírito Santo, para te batizar com esse Espírito Santo e com fogo, e você falar em novos idiomas, conectados pela internet espiritual, 24 horas por dia, para você ser uma potência em toda a sua vida. Para por aí? Não, tem mais. Você tem agora uma missão, cheio do Espírito Santo. Você tem uma visão, você tem um propósito, você tem um destino. Cabe a você agora, com qualidade de vida, municiado com todas essas ferramentas de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a palavra e a oração, cumprir o seu chamado. Deus te chamou, Deus tem uma missão com você.